Exaltamos e enaltecemos o nome excelente de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Você pode estar nos acompanhando em nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Você pode também entrar em contato conosco através do e-mail oliveirasiloafrica@gmail.com. É sempre uma grande alegria caminharmos juntos. Dentro dessas aulas que temos ministrado, nós te convidamos você não apenas se envolver com esses assuntos, mas também você compartilhar com outras pessoas, né? Se tem feito bem a si, se você tem sido enriquecido através dessas ministrações, compartilhe. Convide outras pessoas para estarmos juntos. A aula que ministraremos agora é a aula de número 194, Palavra Poderosa. E o tema que está proposto fala a respeito de batismo com o Espírito Santo. E dentro desse tema, estamos fazendo uma análise dentro desse assunto, evidentemente, na Bíblia Sagrada, né? E vamos continuar o que vínhamos falando na aula anterior. Em João, no capítulo 3, versículo 5, nós percebemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Porque ali está escrito o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, é necessário um novo nascimento. Se não nascer de novo, não entra. João capítulo 3, versículo 1 a 15. Veja que é necessário nascer de novo. Temos aí essa revelação tremenda que o Senhor nos transmite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veja que ele era principal, ele era conhecido. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Nicodemos fala para Jesus, né? Aquela biblioteca ambulante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jovem, Jesus falando com um homem de 65 anos. Você precisa nascer de novo, camarada. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a justificativa, né? Todos nós apresentamos desculpas para Jesus, né? E aí ele continua dizendo: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o absurdo que ele coloca. Amados, entregue-se. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus deixa muito claro para ele o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, né? Importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, você não sabe o que vai fazer. Mas o Espírito Santo, ele te dirige. Então lhe perguntou Nicodemos, veja bem, como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Veja, continuou sendo exortado, né? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis
se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Ah, queridos, que tremendo, né? O homem terreno não entende as coisas do mundo espiritual. Por isso precisa nascer de novo. Nascer da água. Quando alguém entra na água para ser batizado, essa pessoa está confessando diante de Deus e dos homens quão mal foi o seu comportamento e a gravidade das suas transgressões. É isso que ele está fazendo. E que outra coisa não merece senão a morte e sepultamento. Por isso que precisa batizar nas águas. É uma confissão pública para o mundo espiritual e para o mundo físico. Com isso, ela morre para o pecado e renasce para Deus. Está registrado em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Batismo nas águas, amados, é sepultamento. Tem que imergir totalmente. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É o que a palavra está deixando claro. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Né? Ali nos mostra que a morte de Cristo representa a morte do pecador. Está escrito o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Entende, queridos? A palavra está nos revelando. Mas o batismo nas águas, ele é mencionado como símbolo exterior da fé que nós temos no nosso coração. A fé do convertido. Então, o que é nascer do Espírito? Queridos, o Espírito Santo, ele vem para conduzir as pessoas ao arrependimento. E assim, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Aqueles que estão no mundo, né? Para que se achegue a Jesus. Ele leva as pessoas a aceitarem a Jesus como único Senhor e como único Salvador. A função do Espírito Santo. Ele habita naqueles que assim se arrependem e creem e lhes concedem a vida de Deus. Dessa maneira, regenerando essa pessoa. Então, queridos, o Espírito Santo ilumina as pessoas, levando-as a arrepender-se e crer que podem receber a vida de Deus. Tudo isso está registrado nas Escrituras como verdade do Evangelho. João capítulo 16, versículo 8, nos mostra que o Espírito Santo é quem nos convence. Nessa passagem está escrito o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, você só pode estar convencido do pecado se o Espírito Santo te convencer. Porque se você não for convencido pelo Espírito Santo, você vai achar que o pecado é natural, é normal. Daí a Bíblia dizer que Deus nos gera através do Evangelho, que é também a palavra da verdade. Então a palavra de Deus gera em nós essa verdade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, o Evangelho ele é oferta de vida. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho,
vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo. Tiago capítulo 1, versículo 18, nós somos gerados pela palavra de Deus, entenda, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, amados, nós somos gerados pela palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, o que está escrito que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito que produz na pessoa é um só, com esses 9 atributos que acabamos de mencionar. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, nós somos livres. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Somos livres. Não é libertinagem, é liberdade em Cristo. Gálatas 5,18. Para os que são guiados pelo Espírito Santo, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não está debaixo da lei. Não está debaixo de ordenação humana. Função do Espírito Santo para fazer a obra. Poder. Batismo com o Espírito Santo. Vimos a função para a regeneração, que é o Espírito em, agora veremos o Espírito sobre. Então o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que recebemos normalmente depois do nosso novo nascimento. Batismo com o Espírito Santo. Agora é Espírito Santo sobre. Amados, poucos casos são conhecidos de pessoas que tenham recebido simultaneamente o novo nascimento, o Espírito Santo dentro dele, né? E o batismo santo, e o Espírito Santo sobre. São poucos os casos, né? A palavra de Deus, ela relata sobre o dia de Pentecostes. Como você muito bem já sabe, ali quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa. Veja que primeiro eles foram convertidos e agora eles receberam o Espírito Santo sobre. Os apóstolos e os discípulos, cerca de 120 pessoas, estavam reunidos ali no cenáculo do templo, onde havia sido realizada a ceia do Senhor. Eles não podiam sair de Jerusalém antes de receber o poder do Espírito Santo, conforme havia ordenado o Senhor Jesus Cristo, ao subir para o céu, né? Mateus capítulo 28, né? A partir do versículo 20 nós temos aí essa revelação. Atos capítulo 1 também. Então foi predito, foi profetizado. Veja a profecia em Isaías capítulo 35, versículos 4 a 6. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros do ermo. Veja a manifestação de poder. Nós temos também em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então veja, amados, que é para a manifestação de poder. Depois você confere também em Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 8. Deus abençoe grandemente. Até a próxima aula, em nome de Jesus.